Você acorda antes mesmo do sol nascer. O som do mar batendo contra o casco do navio ecoa ao seu redor, enquanto o ar frio atravessa seu uniforme molhado. Ao seu lado, outros soldados permanecem em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Em poucas horas, você estará pisando em uma das praias mais perigosas do mundo. É 6 de junho de 1944, o dia que ficaria conhecido como o Dia D. Milhares de soldados aliados estão prestes a desembarcar nas praias da Normandia, na França ocupada. Essa operação gigantesca pode mudar o rumo da guerra, mas também pode custar a vida de muitos homens. Você sente o peso do equipamento, o capacete apertando a cabeça, e o medo começa a crescer. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando as portas do barco se abrirem. Tudo o que você sabe é que precisa correr e sobreviver. Neste vídeo você vai viver um dia na pele de um soldado americano no dia D, desde a preparação no navio até o momento de pisar na praia sob fogo inimigo, enfrentando um dos cenários mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar essa história intensa, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Aqui você vai viver outros momentos marcantes da história como se estivesse lá. O barco balança violentamente enquanto avança pelo mar agitado. Ondas geladas batem contra o casco de metal, respingando água sobre os soldados amontoados dentro da embarcação. O céu ainda está escuro, com apenas uma leve luz no horizonte indicando que o amanhecer está próximo. Você segura firme seu equipamento enquanto tenta manter o equilíbrio. O peso do rifle, da mochila e dos suprimentos parece ainda maior com o movimento constante do barco. Ao seu redor, alguns soldados evitam olhar uns para os outros, enquanto outros encaram o chão, mergulhados em silêncio. O som dos motores se mistura com o barulho do mar. De vez em quando, você consegue ouvir ao longe o som distante de explosões. Isso significa que a batalha já começou em algum ponto da costa e que você está cada vez mais perto dela. Alguns soldados começam a revisar seus equipamentos pela última vez. Conferem armas, ajustam capacetes, verificam munição. Pequenos gestos repetidos várias vezes, não apenas por necessidade, mas também para tentar controlar o nervosismo. O frio, o medo e a incerteza tomam conta do ambiente. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando o barco chegar à praia, mas uma coisa é certa, não há como voltar atrás. O destino de todos ali está prestes a ser decidido nas próximas horas. O barco começa a desacelerar enquanto se aproxima da costa. O som do mar continua forte, mas agora é acompanhado por algo ainda mais preocupante. Tiros e explosões vindos da praia. A guerra já está acontecendo e você está prestes a entrar nela. Um oficial começa a gritar ordens para os soldados dentro da embarcação. Todos devem se preparar imediatamente. Você ajusta o capacete, segura firme o rifle e tenta se concentrar no que precisa fazer. Não há mais espaço para dúvidas. Ao seu redor, os outros soldados também se movimentam rapidamente. Alguns fazem o sinal da cruz, outros apenas fecham os olhos por alguns segundos. Cada um reage de uma forma diferente, mas todos sabem que aquele pode ser o momento mais importante e mais perigoso de suas vidas. O barco continua avançando, cada vez mais perto da praia. Agora já é possível ver as defesas inimigas, as explosões levantando areia e fumaça, e ouvir claramente o som das metralhadoras. O coração dispara enquanto a distância diminui rapidamente. Você respira fundo e segura sua arma com força. Em poucos segundos, a porta da embarcação vai se abrir e tudo vai mudar. Não existe mais preparação. Agora é sobrevivência. O barco finalmente para. Por um breve segundo, tudo parece ficar em silêncio, miga se o tempo tivesse congelado. Então, com um som metálico pesado, a rampa da embarcação começa a descer lentamente, revelando o que está à frente. No instante em que a porta se abre completamente, o caos explode. Disparos de metralhadora atingem a entrada do barco, e vários soldados são atingidos imediatamente. O som dos tiros, da água sendo agitada e dos gritos cria um cenário ensurdecedor e confuso. Sem tempo para pensar, você é empurrado para frente junto com os outros. A água gelada atinge seu corpo enquanto você salta da embarcação.
O peso do equipamento puxa você para baixo, e por um momento, tudo se resume a tentar não afundar. Ao seu redor, soldados caem, outros tentam avançar sob fogo constante. A praia se transforma em um campo aberto de morte, sem proteção. Você se levanta como consegue, com o coração disparado. Agora não existe mais espera, apenas a luta para sobreviver. Assim que você consegue se equilibrar, começa a avançar pela água em direção à areia. Cada passo é difícil, o peso do equipamento parece puxar seu corpo para trás enquanto tiros atingem a água ao seu redor. Não há tempo para pensar, apenas continuar se movendo. Quando seus pés finalmente tocam a areia, a situação não melhora. A praia está completamente exposta, sem abrigo, e o som das metralhadoras inimigas domina o ambiente. Explosões levantam areia e fumaça, enquanto soldados correm em todas as direções tentando sobreviver. Você corre o mais rápido que pode, tentando alcançar qualquer tipo de cobertura. Obstáculos de metal, destroços e corpos espalhados tornam o caminho ainda mais difícil. Cada segundo parado é um risco, cada movimento pode ser o último. Com o coração acelerado e a respiração pesada, você finalmente se joga atrás de uma pequena proteção na areia. Mesmo ali, o perigo continua. O fogo inimigo não para, e você percebe que essa é apenas a primeira etapa de uma batalha muito maior. Você permanece abaixado atrás de um pequeno obstáculo na areia, tentando recuperar o fôlego. O som das balas passando por cima da sua cabeça é constante, e cada impacto na areia ao redor lembra que você ainda está completamente exposto. Levantar pode significar não voltar. Ao seu redor, outros soldados também tentam se proteger como podem. Alguns gritam ordens, outros pedem ajuda para feridos. O cenário é caótico, mas aos poucos pequenos grupos começam a se organizar, tentando transformar o desespero em alguma estratégia. Você observa rapidamente o terreno à frente. Entre você e as falésias, há apenas areia aberta, obstáculos destruídos e fumaça. As defesas inimigas continuam ativas, e avançar exige coragem e o momento certo. Respirando fundo, você se prepara para se mover novamente. Não é mais apenas sobre correr sem direção, mas sobre escolher quando e para onde ir. Em meio ao caos, cada decisão pode ser a diferença entre sobreviver ou ficar ali para sempre. Chega o momento de sair da cobertura. Você observa o ritmo dos disparos inimigos e, no instante certo, se levanta e começa a correr. Cada passo na areia parece mais pesado, enquanto o som das metralhadoras continua ecoando ao redor. À sua frente, outros soldados também avançam, alguns caindo no caminho, outros conseguindo progredir poucos metros por vez. A subida da praia em direção às defesas inimigas parece interminável. Não há proteção real, apenas movimento e esperança. Você tenta manter o foco enquanto dispara em direção às posições inimigas. O treinamento começa a falar mais alto que o medo. Mesmo com o caos ao redor, cada ação precisa ser rápida e precisa. Aos poucos, alguns soldados conseguem se aproximar das primeiras linhas de defesa. O combate se torna mais próximo, mais intenso. Agora não é mais apenas sobreviver na praia, é avançar, lutar e conquistar terreno. Depois de avançar sob fogo constante, você finalmente chega mais perto das defesas inimigas. Aos poucos, o som das metralhadoras começa a diminuir em alguns pontos. Ainda há resistência, mas já é possível sentir que algo está mudando. Soldados ao seu redor continuam avançando, ocupando posições e garantindo espaço na praia. Alguns ajudam feridos, outros mantêm o foco na missão. O caos ainda existe, mas agora há um senso de direção. Vocês não estão mais apenas tentando sobreviver, estão começando a vencer. Você observa o cenário ao redor. A praia marcada por explosões, fumaça e destroços. O caminho até ali custou caro. Muitos ficaram para trás, e a realidade da batalha pesa enquanto você tenta seguir em frente. Mesmo com o cansaço extremo, você continua avançando junto com os outros. A praia, que antes parecia impossível de atravessar, agora está sendo conquistada. Mas no fundo, você sabe, essa foi apenas uma parte da guerra, e ainda há muito pela frente. Com o avanço consolidado,
o barulho intenso dos tiros começa a diminuir em algumas áreas da praia. O que antes era puro caos agora dá lugar a um silêncio pesado, interrompido apenas por explosões distantes e vozes dispersas entre os soldados. Você caminha lentamente pelo campo de batalha, tentando processar tudo o que acabou de acontecer. A areia está marcada por destroços, equipamentos abandonados e marcas da violência que tomou conta do lugar poucas horas antes. Ao seu redor, soldados ajudam os feridos, chamam por médicos e tentam reorganizar as unidades. Alguns permanecem em silêncio, olhando fixamente para o horizonte, como se ainda estivessem tentando entender como conseguiram sobreviver. O cansaço chega de uma vez só. Seu corpo dói, sua mente está exausta, mas você ainda está ali. A batalha pela praia foi vencida, mas o preço foi alto, e a guerra ainda está longe de acabar. O que aconteceu naquele dia não foi apenas mais uma batalha. O desembarque na Normandia marcou o início de uma das maiores viradas da guerra. A partir dali, as forças aliadas começaram a avançar pela Europa ocupada. Para os soldados que estiveram ali, aquele dia nunca seria esquecido. Cada momento vivido na praia, cada decisão tomada sob fogo inimigo, ficou marcado para sempre. Muitos sobreviveram, mas jamais voltaram a ser os mesmos. O sacrifício feito naquele dia abriu caminho para o fim da guerra na Europa. O custo foi alto, mas o impacto foi enorme. O mundo começava a mudar, e tudo aquilo começou naquela praia. Hoje, ao olhar para trás, é difícil imaginar tudo o que esses soldados enfrentaram. Mas uma coisa é certa, por trás de cada avanço, havia pessoas comuns vivendo um dos dias mais difíceis da história. Se você chegou até aqui, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você não só aprende história, você vive cada momento como se estivesse lá. E ainda tem muito mais histórias intensas esperando por você.